Fala aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre ITBI, esse importante imposto que está presente no nosso edital, que tem muitas nuances e muitos aspectos constitucionais que replicam na legislação tributária municipal, principalmente a de Fortaleza, que a gente está estudando, que pode trazer dúvidas e pode ser sim cobrado na sua discursiva, né? A gente sabe que as bancas gostam desses conceitos constitucionais aplicados em uma situação prática e a gente vai trazer essa revisão rápida aqui para a gente poder depois atacar a discursiva, o tema que a gente fez, propôs e corrigiu, e vamos corrigir juntos aqui agora. Pessoal, a gente tem aqui a legislação esquematizada, feita aí pelo professor Martileudo Souza, e a gente vai revisar alguns pontos aqui importantes, né? Primeiro, a gente sabe que o município de Fortaleza estabeleceu como elemento material, né, o objeto de incidência, o fato gerador do ITBI, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de propriedade ou domínio útil de bens imóveis. Além disso, né, a gente tem a transmissão por ato oneroso dos direitos reais sobre os bens imóveis, exceto os direitos de garantia. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque quando ele fala assim, exceto os direitos de garantia, isso pode fazer com que você fique menos atento e acabe esquecendo que, por exemplo, a hipoteca, a anticrese, o penhor, ela é um direito real de garantia e não está abarcada dentro da incidência do ITBI. Então, a questão pode exigir isso, pode citar, né? Foi feita uma hipoteca de um imóvel, incide ITBI, aí ele vai dar tudo relacionado para você marcar que incide, mas você vai lembrar que os direitos reais sobre os bens imóveis incide ITBI, exceto se estiver tratando sobre os direitos reais de garantia. Pessoal, isso é muito importante, né? A gente vê a incidência e também o que pode ser não incidência dentro do mesmo texto. Então, por exemplo, você tem a situação de não incidência, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você tem, por exemplo, a não incidência em alguns casos do ITBI. A gente viu, por exemplo, os direitos reais de garantia. Então, a transmissão dos direitos reais de garantia ali, a transmissão de bens imóveis por conta dos direitos reais de garantia não incide ITBI. A gente também tem aqui, ó, que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens e direitos realizadas para a incorporação ao patrimônio da PJ em pagamento de capital nela inscrito. Então pensa o seguinte, João precisa integralizar R$ 200.000 para uma PJ, ali a título de integralização do capital social. Se João, ao invés de entregar esse dinheiro em espécie, entrega um bem imóvel de R$ 200.000 da PJ, não incide ITBI, tá bom? Não incide. Só vale a pena já citar aqui, se o imóvel do João for 500 mil, aí você sabe que não incide 200 mil, não incide. Sobre esses R$ 300.000 acima da integralização do capital, ele era para integralizar 200 mil. Ele integralizou, continuou integralizando 200, né? Mas ele entregou o imóvel de 500. Essa diferença, 500 menos 200, aqui, ó, incide TBI. Vai incidir TBI aqui, ó. Beleza? Então, já é mais uma situação. Aqui incide TBI, aqui, já aqui, ó, é não incidência de TBI. Tá? Então, fechando. Quando a gente tem a integralização do capital social, a gente lê aqui na nossa lei e no nosso resumo, bem claro, não incide TBI para incorporação ao patrimônio em pagamento de capital nela inscrito. Só tomar cuidado com a pegadinha. Se o valor for acima do que era para ser integralizado, o valor do imóvel,
Incide TBI. E pode cair até uma situação ainda mais concreta, porque ele fala assim, olha, eu preciso integralizar 200 mil. Eu dei o imóvel e disse que ele vale 200 mil. Aí vem você, auditor fiscal aí de Fortaleza, acabou recente aprovado, faz um procedimento administrativo tributário para investigar se realmente o valor de mercado daquele imóvel é 200 mil e você verifica que é 500. E aí você vai ter que fazer um lançamento complementar aí, né? Por quê? Sobre os 200 mil não incide ITBI, mas você vai ter que fazer um lançamento de ofício, né? No caso nem é complementar, porque nesse primeiro caso aqui nem teve ITBI, né? Você vai ter que lançar sobre esses 300 mil ITBI. Porque você, apesar de ele ter falado que valia 200, posteriormente você investigou e o imóvel vale 500 mil. Então essa diferença incide ITBI. Não incide ITBI até o valor que ele tem que integralizar. Show de bola? Então mais uma situação que pode cair na tua prova. Essa situação aqui. Outra, fusão, incorporação, cisão ou extinção. Então, você tem uma empresa A e uma empresa B. A empresa B aqui, ó, incorporou a empresa A. Inclusive os bens imóveis da empresa A. Então, ela incorporou todo ativo. Carro, conta caixa, os direitos a receber. Também ele incorporou todos os passivos também, né? Mas aí veio alguns bens imóveis. A empresa B, nesse caso, não vai pagar ITBI, porque essa incorporação, né? Então, o ITBI não incide sobre sobre a transmissão de bens e direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da PJ. Então, se essa aqui está sendo extinta, se a empresa A, tá vendo? Está sendo incorporada, se está tendo uma fusão, uma cisão, não incide a transmissão de bens imóveis. Só que tem uma exceção também. Qual é a exceção? Se a empresa B, que é a empresa adquirente de bens imóveis, ela tem atividade de locação, compra e venda de bens imóveis, locação de bens imóveis, arrendamento mercantil de bens imóveis. Então, essa não incidência não se aplica se o adquirente for uma empresa que compra e vende imóveis, loca imóveis, faça arrendamento mercantil de bens imóveis, ou se for aquela empresa que nos últimos 2 anos e nos próximos 2 anos, né, da data em que ocorreu essa incorporação de bem imóvel, tenha 50% da sua receita operacional relacionada com transações oriundas de compra e venda de bens imóveis, locação de bens imóveis, arrendamento mercantil. Só quero aqui te relembrar que pode ter uma pegadinha no textinho, e você sabe, né? A discursiva é muito isso. Se ela colocar lá, você entender tudo errado, cara, você vai sair perdendo muito ponto. Quero te chamar a atenção do seguinte: quando você vê a questão falando sobre fusão, incorporação ou cisão, não incide TBI. Eu sei que existe uma exceção. Quando o adquirente for uma empresa que compra e vende bens imóveis. O adquirente for uma empresa que loca bens imóveis. O adquirente for uma empresa que faz o serviço de arrendamento mercantil, que a atividade preponderante dela tem 50% da receita operacional. Mas é sempre da PJ adquirente, tá? Porque se for, ó, olha a pegadinha. Ele fala assim, ó, empresa A que tem como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis foi extinta e foi adquirida
ou então foi incorporada por uma empresa B industrial, entendeu? Aí já era. Aí, porque você vai olhar a PJ do adquirente, né? Ou quem está adquirindo esse bem imóvel. Ele tem atividade preponderante relacionada aí à compra e venda de bens imóveis? Não, não. Então, continua não incidindo. Ah, ele tem atividade preponderante nisso? Aí acaba a exceção, né? Incide em TBI. Quem está quem tá sendo incorporada, né? Quem está sendo extinta, aí eu não olho, não importa qual é a atividade dela, entendeu? Não importa a atividade dela. E algo sutil assim acaba passando despercebido. Outra, decorrente de desincorporação do patrimônio da PJ a que foram conferidos relativamente aos mesmos alienantes. Então, João incorporou, lembra lá os 200k que tinha que integralizar? Ele integralizou o bem imóvel dele, que valia 200 mil, na PJ. Aí fala assim, ó, não incide TBI decorrente de desincorporação do patrimônio da PJ desses bens imóveis relativamente aos mesmos alienantes. Então, você vai olhar aqui, ó. A PJ vai tirar o bem imóvel, vai tirar o bem imóvel do patrimônio dela. Tá mandando pro João? É o mesmo cara que mandou para a PJ? Ah, nesse caso aqui, se é o mesmo alienante, né? O imóvel tá voltando pro João, aí não incide TBI. Ou seja, não incide TBI na ida nem na volta. Quando o João manda para a PJ, não incide TBI. Se esse imóvel está voltando para o João, também não incide TBI. Agora, a Maria está aqui. O imóvel está indo para Maria. Ah, está desincorporando. Ele foi incorporado pelo João numa integralização de capital social, mas a gente está diminuindo o nosso capital social em 200 mil e eu vou mandar esse imóvel para Maria. Opa, filho, não. Aqui incide TBI, entendeu? A exceção para não incidir TBI é se voltar para o João. Então, esse imóvel vai percorrer esse caminho aqui, ó. João manda para a PJ um imóvel para integralizar capital social. Se for até o valor ali do que ele tem que integralizar, não existe TBI. Se vai voltar para o João, também não existe TBI. Ah, não. Não vai voltar para o João, aí existe TBI, tá vendo? Então, esse detalhe aqui que a gente tem que tomar cuidado. Ó, esse detalhe aqui a gente tem que tomar cuidado. Show de bola, pessoal? Muito cuidado nessas 4 situações que eu trouxe para vocês. Então vamos ler a questão? Vamos ler a questão. Então, João Gomes, residente na cidade de Fortaleza, querendo constituir hipoteca sobre o imóvel A de sua propriedade, em garantia de um empréstimo bancário a ser por ele contraído, vai a um tabelionato para lavrar a escritura da referida garantia real. Então, nesse caso aqui, essa hipoteca, para poder constituir um direito real de garantia sobre o empréstimo bancário, incide TBI? Não incide TBI. Né? Você já identificou a prova, é uma questão que vai versar sobre TBI, você já viu, pô, não incide TBI sobre os direitos reais de garantia. Incide TBI sobre o quê? Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de propriedade ou domínio útil de bens imóveis. E os direitos reais dessa propriedade e os direitos reais desse domínio útil também incidem, exceto os direitos reais de garantia. Além disso, incide TBI sobre a cessão desses direitos. Então, você tem um direito e você também pode ceder esses direitos. A cessão de direitos relativo às transmissões
né, que eu acabei de falar agora, incide ITBI. Só tomar cuidado que nos direitos reais de garantia não incide TBI. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, não incide TBI. João Gomes possui um segundo imóvel B na cidade de Fortaleza e quer incorporá-lo à empresa Turistano, inclusive com a transferência de propriedade do imóvel. Então, ele quer fazer aquela incorporação de capital. Nesse caso também, pessoal, não incide TBI, porque não incide TBI sobre sobre a transmissão realizada para incorporação ao patrimônio da PJ em pagamento de capital nela inscrito. Então não vai incidir TBI. Só toma cuidado, a questão aqui não trabalhou isso. Mas lembre-se, tem que ser realmente o que está integralizado. Você não vai integralizar um imóvel de 5 milhões para a empresa e você só deveria integralizar 20 mil reais. Sobre os 20 mil reais não vai incidir TBI. Agora, 5 milhões menos 20 mil vai incidir TBI. Vai ter que pagar. Olha que o pessoal toma um susto nisso. Quem toma um susto? O contribuinte, né? Beleza? E por fim, João acabou de comprar um imóvel C de Pedro, localizado em Fortaleza. E com isso quer saber o valor do ITBI que será devido, caso o João se comprometa a pagar o imposto à vista. O valor da transação foi de 300 mil e João irá pagar o imposto antes da lavratura do instrumento que servirá de base ao registro. João não usufruirá de qualquer financiamento. Isso porque a maioria das legislações, inclusive a de Fortaleza, ela traz alíquotas diferenciadas para financiamento, né? Mas eu já disse aqui já, ó, não usufruirá de qualquer financiamento. Então a gente tem aqui mais uma situação. Nessa situação aqui, a gente tem a incidência do ITBI, então ITBI sim, então incide ITBI. Situações normais, alíquota de 4%, alíquota do ITBI em Fortaleza. Só que em Fortaleza a gente tem ainda uma situação que a gente tem a redução da alíquota. Em duas situações, né? Antes da lavratura do instrumento que servir de base ao registro da transmissão de propriedade, se você for ver lá na legislação, você vai dizer que a alíquota vai ser de 2% quando o ITBI for pago antes da lavratura do instrumento que servir de base ao registro. E ele falou aqui, ó. Ele disse o seguinte, ó, o valor da transação foi 300 mil. E João irá pagar o imposto antes da lavratura do instrumento que servirá de base ao registro. Então, a alíquota seria de 4%, porém, por conta disso, a alíquota vai ser de 2%. Pô, bem legal, né? Qual a outra segunda hipótese que a gente tem redução de alíquota lá em Fortaleza? A gente tem aqui, ó, no prazo de até 30 dias contados do trânsito em julgado, se o instrumento que servir de base para a transmissão da propriedade for decorrente de sentença judicial. Então, teve uma sentença judicial, transitado em julgado, no prazo de 30 dias do que foi ali determinado pela sentença judicial. Se ele pagar, ele não vai pagar com uma alíquota de 4%, sim com uma alíquota de 2%. É um caso mais difícil. O legal para a gente é isso aqui, ó. O imposto pago antes da lavratura que servirá de base ao registro. Se ele pagar antecipadamente, antes de levar no cartório, paga sobre a alíquota de 2%. Isso bem legal, né, pessoal? Bem legal mesmo. Então a gente tem 3 situações aqui. Nesse primeiro caso, não incide TBI, que é direitos reais de garantia. No segundo caso, não incide TBI, porque é incorporação ao patrimônio de PJ para integralização do capital social. Então aqui não incide e aqui incide. E vai ser de 2% alíquota por conta que é
uma situação específica que está na nossa legislação. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai perguntar para a gente? Vamos ver o que ele vai perguntar aqui, ó. Considerando as informações apresentadas nessas situações hipotéticas, redige um texto dissertativo emitindo a posição do fisco sobre a cobrança ou não do ITBI. Beleza? Sobre cada situação. Em seu conceito, aborde os seguintes aspectos: conceito do ITBI, análise das hipóteses de incidência ou não do ITBI nas situações apresentadas em cada imóvel e posição conclusiva sobre o valor a pagar de ITBI na eventual possibilidade de ocorrência do ITBI. Dispense indicar a incidência de outros impostos e não crie fatos novos, né? Para você não dar aquela embromation. E o número 3, é assim, é para matar o cara, né? Porque ele fala posição conclusiva sobre o valor a pagar de TBI. Ele não quer que você fique, não, pode ser 4%, pode ser 2%, é 300 mil. Não, ele quer saber qual o valor para pagar. O valor é quanto, entendeu? E como você pode desenvolver esse texto aqui? Você pode trabalhar, por exemplo, com 5 parágrafos. O primeiro parágrafo você traz como introdução à sua dissertação, falando sobre o conceito do ITBI, falando, por exemplo, que a Constituição confere aos municípios a competência para instituir o ITBI, que aí você fala ali o fato gerador rapidamente, né, que é transmissão onerosa, que, por exemplo, você tem situações de imunidade de TBI. Você pode falar sobre isso. Ou você só fala sobre a competência que a Constituição confere aos municípios, ou se você quiser citar direto o município de Fortaleza, e você pode dar uma pincelada ali no fato gerador de TBI. E aí, você pode já no primeiro parágrafo trabalhar a primeira hipótese, né, a primeira situação, a segunda hipótese e a terceira hipótese. E por fim, pessoal, se você for olhar aqui, ó, por fim, então você tem aqui o primeiro parágrafo aqui, segundo, terceiro e o quarto, o primeiro falando da primeira situação, o segundo parágrafo falando, o terceiro parágrafo falando da segunda situação, e o quarto parágrafo você vai trabalhar esses dois aqui, né? Você vai falar se incide ou não, e vai dar a posição conclusiva sobre o valor a pagar. E o quinto parágrafo, você vai ali fechar seu tema. Se eu fosse você, falaria sobre o conceito de ITBI novamente, porque por vezes a banca, ela espera um conceito muito maior do que você tem de linhas. E aí, cara, tipo, nossa, eu vou colocar mais conceitos aqui relacionados ao ITBI. Vou falar mais situações, entendeu? Porque aqui é claro, incide ou não incide. Primeira, segunda, terceira situação, incide ou não incide. Aqui é claro, valor a pagar. Isso aqui é meio aberto. É meio aberto. Então você vai lá, coloca um pouco mais informação no último parágrafo para você ali tirar nota 10 e caso a banca desconsidere alguma pontuação relacionada a conceito, porque você colocou no primeiro parágrafo só de introdução e ela acabou descontando ponto, você indica no recurso que você colocou mais conceitos lá embaixo, na última, no último parágrafo. Pô, isso ela não lê tudo? Às vezes não lê tudo. E o concurso de vocês é Sebrasp, então ela não vai ler tudo. Ela é assim, ela é demais. Sabe? É complicado mesmo. Professor, preciso indicar a legislação de Fortaleza? Onde está tudo isso? Não, né, pessoal? Não precisa. Beleza? Então vamos fazer uma proposta de espelho aqui. Nessa proposta de espelho, a gente tem primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo. Ele trabalhou aqui o conceito do ITBI, a primeira situação no segundo, fez igualzinho eu falei. E o quarto aqui, ele repetiu o conceito de ITBI novamente, né? Para a gente garantir ali
os pontos e garantir também. O último parágrafo você tem que fazer com bastante calma, né? Porque você não pode errar português ali. Porque aí você consegue aumentar a sua pontuação, caso tenha algum erro nos outros parágrafos, mas você consegue diluir esse erro porque a margem de erro fica menor. Acho que você já sabe disso, você não sabe, é só perguntar, mandar uma mensagem para mim. Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir essa redação. A Constituição Federal de 88 confere aos municípios a competência para instituir, sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Instituir o quê? O imposto sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. ITBI. Já coloquei aqui já o nosso imposto. Já a transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis a títulos de garantia encontra-se fora do campo de incidência do ITBI, conforme previsão constitucional. Isso aí vai fazer um elo com a primeira situação, né? Dessa forma, na primeira situação, tem-se que a hipótese não envolve a transferência de propriedade, da propriedade do imóvel, mas sim a constituição de um direito real de garantia em favor do credor hipotecário. O ITBI não incidirá na transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis a título de garantia, penhor, hipoteca e anticrese, por conta da previsão constitucional de imunidade tributária. Importante isso aqui, tá, pessoal? Eu sei que a prova é de legislação tributária, mas, cara, a banca, muitas das vezes, ela quer que você fale que é uma situação constitucional. Analisando a segunda hipótese apresentada, conforme a Carta Magna, o ITBI, conforme a Carta Magna, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da PJ. Por outro lado, caso a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, incidirá o ITBI. Perfeito, perfeito. Seria melhor ainda falar, na segunda hipótese apresentada, não incide ITBI, visto que, conforme a Carta Magna, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos e tal. Entendeu? Essa outra, né, por outro lado, caso a atividade preponderante do adquirente é um plus. Pô, professor, coloca o plus? Se você sabe, você coloca. Porque às vezes a gente vem lá, a gente vê num espelho assim, uma situação a mais. A banca vai lá e fala, eu queria que você falasse a mais. Entendeu? Ou você vai ser o cara que vai servir como um padrão da banca. Pô, ele colocou tudo isso, então a partir de agora esse é meu 10. E as pessoas que não fizerem isso vai perder um pontinho. Quanto ao terceiro imóvel, verifica-se que o ITBI incidirá na operação de compra e venda de imóvel entre João e Pedro. Sabendo que João comprou um imóvel localizado em Fortaleza, com o valor da transação em 300 mil, e que João pagará todo o valor do imposto à vista, nesse caso, tem-se que o ITBI é de 12 mil reais. Se o ITBI for pago antes da lavratura do instrumento que servir de base ao registro, tem-se que o ITBI é 6 mil. Fechou? Então a gente tem essa situação aí em Fortaleza, muito importante para a gente lembrar essa situação. E por fim, conclusão, né? Destaque-se que o ITBI é o imposto municipal que incide sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por transmissão ou cessão física e de direitos reais sobre os imóveis, exceto de garantia. Ainda incide também como a cessão de direitos à sua aquisição. Esse final aqui, lógico, só foi colocado aqui porque tirou diretamente lá do fato gerador do ITBI, mas aí você tenta colocar uma situação que você lembra, né? Não vai achar que você tem que decorar, né?
Não precisa disso. É só para você colocar o conceito em suas palavras. Transmissão de bens imóveis a qualquer título por ato oneroso, assim como a cessão de seus direitos. É importante destacar que a transmissão de bens imóveis sobre os direitos reais de garantia não incide ITBI. Acabou. Fechou, pessoal? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu e tchau.